Olá, prazer em te ver aqui novamente. Fico muito feliz que você está aqui para falar sobre o que nós temos de mais importante: a nossa família, o nosso casamento, a criação dos nossos filhos e também sobre nós, né? Nosso amor próprio. Mas hoje quero te falar um pouco sobre educação das nossas crianças. Eu fui criada por uma mãe muito caprichosa, muito carinhosa e que se preocupou em mostrar as boas maneiras, né? Ser uma criança gentil, educada com os outros. E é uma coisa que nós temos mesmo que ensinar, porque senão como é que a criança vai aprender, né? São os pais, através do exemplo e também falando para a criança: olha, você tem que dizer obrigado, você tem que dizer por favor, pedir licença. E às vezes a gente esquece as boas maneiras tanto de fazer com a criança como de falar como faz. Mas tem uma coisa que a minha mãe fazia que me constrangia muito. E pasmem, a minha mãe ainda faz isso. E eu tenho 44 anos e ela ainda não perdeu esse hábito. Todas as vezes que nós chegamos em algum lugar, ou que eu chego depois dela e que ela já está em algum lugar, ela olha para mim e fala assim: você já cumprimentou fulano? Você já cumprimentou a tia tal? Você já cumprimentou o tio? Você não vai dar um beijo? E normalmente eu já fiz quando ela fala. Porque eu chego e cumprimento, eu já aprendi. Mas foi assim que ela me ensinou. Foi desde pequena. A preocupação dela é se eu estou sendo uma pessoa gentil, educada e respeitosa com os outros. Mas eu sempre entendi isso como um desrespeito comigo, porque às vezes eu não queria chegar e beijar ninguém. Eu queria só olhar e dizer bom dia, ou às vezes eu estava chateada e queria ficar quieta. E não foi isso que eu aprendi que eu tinha que fazer mesmo sem querer. Sim, os pais erram, eu tive uma mãe excelente, mas que falhou, né? Falhou por falta de conhecimento. Falhou nesse aspecto, mas acertou em milhares outros. Nós precisamos respeitar a criança para que ela aprenda a se respeitar. Então, o que eu oriento com crianças pequenas e até com crianças mais velhas? Quando você ensina em casa, ele está aprendendo, tanto através do seu exemplo, como você dizer para ele o que ele tem que fazer quando ele chega na casa do vovô, do titio ou dos amigos. Você tem que dizer: quem chega, cumprimenta. Quem está na casa, recebe. Então, quando você chega, você cumprimenta todas as pessoas. Mas ele tem direito de escolher como cumprimentar. Se vai ser abraçando ou se vai ser beijando, depende de como está o humor dele naquele dia. E depende também da intimidade que ele tem com aquela pessoa, de como ele se sente. Porque às vezes a criança, ela tá com sono, ela tá com dor, ela tá estressada por algo que aconteceu no dia dela, e ela chega, ela não pode ser obrigada, pressionada a ir lá e abraçar e dar beijo, dá um beijo no vovô, abraça a vovó, aperta a vovó. Às vezes a gente desrespeita. Você pode sim dizer assim: como você gostaria de cumprimentar? Lembrá-la que quando a gente chega, a gente cumprimenta. E aí ela escolhe. Normalmente, a criança vai falar oi, a criança vai falar bom dia. E aqueles avós, aqueles tios que já são adultos, vão conquistar o carinho daquela criança. E vão chegar e vão dizer: você quer me dar um abraço? Vem dar um abraço no vovô. Deve ser assim a nossa comunicação. Assim como quando a gente chega na casa de pessoas que têm filhos ou recebe pessoas que têm filhos da mesma idade dos nossos filhos e a gente fala assim: divide todos os seus brinquedos. Sim, a gente precisa ensinar que dá para brincar com todos os brinquedos, a gente pode trocar os brinquedos, mas a gente não pode simplesmente fazer uma exigência e dizer: dá o seu brinquedo para o outro agora. Até porque a gente não faz isso, né? As pessoas chegam na casa da gente e a gente não vai dando o nosso celular para o outro mexer. E para a criança, é o mundo dele. O brincar é o trabalho da criança. Então vamos ficar atento, porque um adulto só vai se respeitar se ele for respeitado na infância. Se a gente estimular o autorrespeito lá atrás, no início da vida dele. Nós somos uma consequência daquilo que a gente vive na nossa família de origem. Espero que tenha sido bom o nosso papo para você, como foi para mim. Um grande beijo, até a próxima.